Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando vocês a criar um DB-Link do Oracle com o SQL Server. Em meu ambiente de testes, eu utilizei uma VM de avaliação do Oracle Linux com o Oracle 19 e do lado do SQL Server uma VM de avaliação do Windows 10 com a instalação padrão do SQL Server. Eu deixo aqui os dois links de download das duas VMs, caso alguém queira comparar com o seu ambiente ou até mesmo efetuar o teste. Um pré-requisito é a instalação do driver ODBC no Oracle Linux. Eu deixo aqui um link também que eu segui para fazer a instalação e deu certinho. Mas um ponto de atenção é que os meus arquivos na instalação ficaram na pasta /lib e não na /lib64. Então eu tive que fazer as alterações no arquivo odbc-ini e no arquivo odbc-inst-ini. Isso aqui lá na frente vocês vão entender, tá? Esse aqui basicamente é o fluxo de funcionamento e conexão do DB-Link que eu vou estar ensinando e comentando aqui um pouquinho mais para baixo durante o decorrer. Então vamos lá. Criando um DB-Link no Oracle para o SQL Server. Quando o Oracle executa um comando através de um DB-Link, ele procura no arquivo tnsnames as informações de conexão, assim como qualquer outra conexão normal. É importante notarmos que o próprio banco de dados Oracle atua como um cliente, portanto será o tnsnames localizado no próprio servidor Oracle, tá pessoal? Então assim, ó, aqui na hora que você executa o comando select ou insert, né, delete, o Oracle ele identifica esse arroba e a partir daqui ele sabe que esse nome se refere a um nome de DB-Link, tá? E aí ele identifica que isso aqui é um DB-Link, vai lá no tnsnames e procura pelo mesmo nome, tá? Então você tem que ter o mesmo nome lá no seu arquivo TNS. Muita gente aqui acaba confundindo e colocando o host, o IP da máquina com o SQL Server. E não, tá pessoal? Isso aqui é uma conexão interna, tá ok? Eu vou estar fazendo aqui com vocês o passo a passo, direto na VM. Então vamos lá. Vou lá no meu diretório Oracle. E aqui eu vou incluir no meu arquivo TNS os dados de conexão. Beleza? Então, o nome aqui do TNS tem que ser o mesmo nome que você vai usar para fazer o DB-Link, na hora de criar o DB-Link, tá ok? Salva. Tá ok. Próximo passo. Quando o SQLNet recebe a solicitação do cliente, ele cria um pacote IP com o protocolo OSI e envia para o listener. Então aqui ele armazena todas as informações, o host, o seed, envia para o protocolo OSI, que envia para o listener. Tá? Quando o listener recebe esse pacote, ele vê que o seed especificado se refere a um seed name, lá na entrada, lá no seed list, seed desk do próprio arquivo listener. Tá? Então, em vez de tentar gerar um processo no servidor para conectar com o cliente a um banco de dados, ele inicia o programa DG4ODBC e passa o seed recebido como parâmetro de conexão. Então, agora nós vamos lá no listener e vamos adicionar essa conexão. Vamos lá. Então, aqui no listener, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo parâmetro de entrada com um seed name, o mesmo seed name que está sendo utilizado lá no TNS e no DB-Link.
Então aqui eu coloquei MS SQL Server, né? Oracle Home e o programa que ele vai iniciar para conseguir fazer a conexão. Vamos salvar. Fecha. Certo, então, pessoal, então esse é o fluxo, tá? Quando o listener recebe o pacote, ele vê que o seed especificado, aqui, ó, que o seed que foi informado, tem o mesmo nome de um seed name. Então, ele inicia o programa DG4 ODBC, tá? Quando o programa DG4 ODBC recebe a solicitação, ele utiliza o seed especificado para procurar o arquivo de configuração, né? Em nosso caso, nós utilizamos o MS SQL Server. Então, ele vai buscar o arquivo init MS SQL Server. Tá? Tem que ser o mesmo nome do seed aqui, ó. Então você tem que colocar o nome do seu arquivo, o mesmo nome do seed, tá? Então vamos lá e vamos criar esse arquivo. Você vai vir aqui, HS, admin, ele vem até com um aqui modelo, ó. Então você pode copiar e colar. Renomeia. Init MS SQL Server. Beleza. Vamos editar e vamos preencher com as nossas informações. Aqui então você vai colocar o nome da sua fonte de dados, ODBC, que vai estar configurado lá no arquivo ODBC-INI, que a gente já vai mostrar, tá? As outras informações aqui são padrão, pode estar também preenchendo da forma que está aqui, só verifica se essa lib aqui está correta, tá? Para mim não funcionou se eu não colocasse essa linha aqui. Esse aqui, pessoal, é o gerenciador do driver DG4ODBC que carregará para acessar a fonte de dados ODBC, tá? Então, encontrado o arquivo, dentro do arquivo, foi que nós mostramos ali, né? Nós temos a fonte de dados ODBC, usado para acessar o SQL Server, né? Essa fonte de dados, ela é reconhecida dentro do arquivo odbc.ini, tá? E dentro desse arquivo odbc.ini fica as informações de conexão ao banco de dados SQL Server. Então nós vamos lá no nosso arquivo odbc.ini agora. Beleza. Vamos abrir aqui um terminal. E vamos conferir os nossos dados de acesso, tá? Então aqui no arquivo ODBC, você vai colocar os seus dados de acesso. Aqui é o nome do seu driver, que vai estar reconhecido, tá? Que é o que ele vai buscar. Uma descrição, o IP do server, o nome do database, porta e a versão do TDS, certo? O driver também está novamente especificado aqui. Então aqui está tudo ok. Agora basta nós testarmos a nossa conexão. Vamos lá. Então eu venho aqui na conexão e crio um database link com as informações de conexão, né? Usuário e senha. E aqui no using você coloca o mesmo nome especificado no TNS, no listener, etc., que é o seed, né?
Esse nome do database link eu coloquei o mesmo, mas não é necessário utilizar o mesmo, tá, pessoal? Vou criar o database link, agora eu vou dar um select na tabela cliente que existe lá no SQL Server. Aí, como vocês podem ver, já conectou rapidinho, trouxe somente um registro, né, de teste. Então, recapitulando aqui, quando nós utilizamos o arroba após o nome da tabela, indica que essa tabela é de outro banco de dados, né? O arroba ele referencia o nome de algum DB-Link. E quando o Oracle executa um comando através de um DB-Link, ele procura no arquivo TNS-Names as informações de conexão, né? Lembrando novamente que é o TNS-Names do próprio servidor Oracle, porque nesse caso ele está atuando como cliente, tá? Quando o SQLNet recebe essa solicitação do cliente, ele cria um pacote IP, né, encapsula no protocolo modelo OSI e envia para o listener. Quando o listener recebe, ele vê que o seed especificado se refere a um seed name na entrada do seed list, né, o seed desk. Então, em vez de gerar um processo no servidor para conectar com o cliente, ele inicia o programa DG4DBC, né, e passa o seed recebido como parâmetro de conexão, né. Quando o programa ODBC ele recebe a solicitação, ele utiliza esse mesmo seed especificado para procurar o arquivo de configuração, tá? Então o arquivo aqui tem que ter o mesmo nome do que o seed, lembrando, tá? E nesse arquivo nós temos a fonte de dados, que está inserida lá no arquivo odbc.ini e que ele sim se conecta com o SQL Server, pessoal, tá? Parece um pouquinho confuso, mas tem que entender bem esse fluxo para não restar nenhuma dúvida. De qualquer forma, eu deixo aqui os meus contatos e fico à disposição se vocês quiserem me mandar e-mail, me mandar um WhatsApp, me ligar, me adicionar no LinkedIn, tá ok? Fico à disposição aí, pessoal. Por enquanto é isso, muito obrigado. Tchau, tchau.